Boa tarde, meus amigos. Prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Essa tarde de sexta-feira ensoladíssima, né? O sol hoje chegou bem, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus temos um sol. Alguém hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, meu querido, tá? A casa está sempre de portas abertas e espero que você se sinta bem à vontade na nossa casa. Pedimos aos irmãos que ou desliguem o celular ou mantenham em vibracal, tá? Com a finalidade de podermos apreender o máximo possível da palestra que o nosso irmão veio nos trazer. Nós vamos ler agora a nossa página. A gente tem que fazer de tudo, né? E eu gostaria de pedir um minuto só, por favor. Nosso amigo Edmilson, lê a página, por favor. Página 12. Se alguém nos perguntasse pelo material de que mais necessitamos para cooperar com os homens, nossos irmãos no plano físico, na construção da era da paz e amor que todos amarão, não hesitaríamos em responder que precisamos, em qualquer parte da terra, de mais amor para enriquecimento da vida, de mais trabalho do que de ideias novas, de mais entendimento do que de observação, de mais esforço no bem do que de problema, de mais perdão que de conselhos, de mais vozes que abençoem e fortaleçam as criaturas, na prática do bem, do que de exortações ao aperfeiçoamento espiritual imediato. É indispensável salientar, sobretudo, que todos nós, os espíritos em evolução, ainda vinculados à Terra, precisamos de menos mundo e mais Deus. Vamos então agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos. Vamos esquecer o mundo lá fora. Vamos nos concentrar num ponto de luz, na nossa tela mental. Tem um pontinho de luz que vai crescendo, vai nos absorvendo. Nós vamos nos sentirmos mais leves. Nós vamos nos sentirmos cada vez mais conectados com Jesus. E é assim, com essa mentalização, que nós vamos pedir e agradecer. Jesus querido, mais uma vez aqui unidos em teu nome, nos colocamos nesta posição, Senhor, de receber as palavras da palestra de hoje, receber as vibrações dos amigos que estão ao nosso redor, receber, Jesus, os conselhos, as intuições. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, buscando consolo, aprendizado, conhecimento e o teu amor. Mas também, Jesus, temos muito que agradecer. Muito obrigada, Senhor, por a oportunidade de ter uma casa como essa, que nos recebe com esse carinho e nos fornece tudo o que precisamos para o alimento da alma, o alimento do espírito. Obrigada, Jesus, pela paciência conosco diante das nossas faltas, nossas dificuldades. E que possamos, Jesus, perseverar no bem, como disse a mensagem, lembrando que é esse o caminho para uma das suas moradas, o bem que praticamos, o bem que absorvemos, o esforço pessoal de cada um
na tarefa de engrandecimento. Muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade, que possa estar a sua luz envolvendo a todos nós aqui e todo o planeta. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana. A prece foi da nossa irmã Ana Maria. Agora, sem mais, né, aproveitando essa vibração imensa aí que a gente conseguiu angariar aqui no espaço, lembrando a vocês que, sem ser domingo agora, o próximo domingo, dia 14, nós teremos o nosso almoço aqui, um almoço fraterno aqui no Renascer, tá? Os convites estão sendo vendidos a R$18 a cada uma pessoa, bebidas e sobremesas à parte, tá bom? É uma forma da gente ajudar a nossa casa a se manter, ajudar a nossa casa a cada vez mais poder nos receber aqui dentro, ok? E agora eu tenho um prazer imenso de receber aqui o nosso irmão Ernesto, né? Lá de Canguçu. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Já deu para ver que eu sou meio atrapalhado, né? Já tinha pedido sua ajuda para as mulheres de colocarem para cima, por com medo até atrapalhar. Mas estamos aí. Agradecendo a Deus pela oportunidade. O som tá bom? E orando para que possamos ser intuídos e o que vamos passar tenha uma utilidade e fique de alguma forma enraizado no nosso subconsciente. Vamos falar hoje sobre um tema bastante simples, aparentemente. Meu reino não é desse mundo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é desse mundo é uma resposta do nosso querido Jesus ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, representante legítimo do Império Romano, todo-poderoso. E os aspectos históricos a gente vai ver mais na frente. Mas a gente gostaria de chamar a atenção. Ui, mamãe. Cadê eu? Não é clicar não? Não é no clique não? Vamos dar uma disfarção. Quem sabe faz ao vivo. Acontece. Faço. Meu reino é desse mundo. O que Jesus falava? Vamos entender o que Jesus queria falar com o meu reino. Jesus não falava de certo da sua realeza. Jesus falava da minha morada, da qual ele habita rotineiramente, dos mundos celestiais que ele alcançou. E o rei daquele reino que Jesus habita é Deus. Então, meu reino, essa resposta para os Pilatos está relacionada à minha morada, ao local onde eu habito. E o reino de Jesus estava lá. E o seu, o meu, o nosso mundo, o nosso reino, onde é? Planeta Terra, mundo de provas, expiações. E qual será? Depende do que nós vamos fazer com a nossa vida. Quem vai dizer aonde nós vamos morar são os nossos atos. Então a tônica desse estudo é esse. Vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o livro de Richard Simonetti, Antes e o Galo Cante, e o livro Crônicas Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo específico que fala sobre Judas desencarnado. Vamos mostrar o que realmente Jesus quis falar com o meu reino nesse mundo. Mas
vamos demonstrar também, ou mostrar, a luta que a humanidade há 2000 e poucos anos faz para conquistar esse mundo aqui, e não o mundo de Jesus. Através dos personagens históricos, através dos apóstolos, dos sacerdotes judeus e do Império Romano, ou seja, representantes legítimos da humanidade, ou seja, nós mesmos. Porque nas encarnações sucessivas, nós podemos ter participado ativamente como um deles, mas se não estivermos diretamente ligados, estivermos de alguma forma indireta relacionado a isso. Então a tônica do estudo é esse, tá bom, gente? Bom, Pôncio Pilatos fez uma pergunta a Jesus, e Jesus respondeu: meu reino é nesse mundo, falando da sua morada. Mas, no capítulo 3, para mostrar que é isso, ele vai tratar: há muitas moradas na casa do meu pai. E aí nós vemos os ciclos evolutivos. Então, o meu reino traz questões internas, questões espirituais, questões logísticas de evolução espiritual. Isso tudo para a gente ver a importância do que está por trás desse simples resposta de Jesus, que muitas vezes passa batido por nossas vidas e não nos atemos a ela. O que estava em jogo? Um diálogo do ser mais perfeito que habitou esse orbe terrestre, um ser que habita os mundos celestiais, mas que está numa categoria dos crísticos, segundo Haroldo Dutra Dias, e como ele tem vários outros, não tem só ele, mas que esteve aqui na Terra como encarnado, só Jesus foi o mais evoluído. E é um diálogo de uma pessoa, de um espírito absolutamente puro, que falava de coisas espirituais, coisas que transcendiam a matéria, coisas que estavam relacionadas à nossa evolução, juntamente ao governador da Judéia, um homem preparado, representante do Império Romano, o governador Pôncio Pilatos, materialmente preparado. Então era um diálogo absolutamente desconexo, um falando de coisas espirituais e o outro entendendo questões materiais, ou seja, é que nem sintonia, são sintonias distintas, não tem diálogo, não existe link. Quando Jesus continua a falar, mas meu reino ainda não é aqui, isso nos enche de esperança, porque rasga os horizontes e nos faz crer que nós podemos um dia estar aonde Ele está. E foi para isso que nós fomos criados. O meu reino ainda não é aqui, e o nosso é aqui, mas não será aqui para toda a vida, por toda a eternidade. E para isso temos que lutar e trabalhar. O mensageiro divino trazendo coisas, questões de alta relevância sobre a imortalidade, sobre a perpetuidade do espírito, que todos nascemos para ser felizes e evoluirmos. Os poderosos romanos querendo a todo custo o poder e o jugo aqui na terra, os líderes religiosos querendo a exclusividade de Deus, da representatividade de Deus aqui na terra, e os seguidores do Cristo e os apóstolos ainda meio perdidos quando Jesus estava aqui. É isso que vamos demonstrar. Eles se ligaram muito mais quando Jesus partiu. As coisas mudaram drasticamente, inclusive a mediunidade deles. De um dia para o outro, eles acordaram e eles passaram a fazer aquilo que Jesus fazia antes. Ajudar as pessoas a caminharem, recolocarem no caminho. Muito bem. Desde as idades mais antigas, quando a gente falava uga-uga, puxava as mulheres pelos cabelos, dava tacape para mostrar na cabeça da esposa, para mostrar a prova de amor, todos os seres hominais tinham latente uma crença superior, acreditavam em algo ou em algumas coisas, e aí reverenciavam as entidades, os deuses de tudo, e foram evoluindo gradativamente para o monoteísmo, reverenciando a um único Deus. Pois bem, mas essa reverência
se faziam através de sacrifícios e ofertas, sempre em troca de alguma coisa material. Nós não estudamos que a prece tem que conter o pedir, agradecer e louvar, e nós não temos que saber o que pedir. A humanidade, ao longo de todos esses 2000, e nós estamos em ano 2019, a todo esse tempo, pede, exige, faz barganha com Deus pedindo coisas materiais. Então pediam bens terrenos, bens materiais, poder, glória, virtudes, e a humanidade está toda repleta de bens, anseios materiais em sua mente. Mas tanto a humanidade como as religiões foram forjadas acreditando que Deus restituiria os bons atos através de questões materiais. E isso é muito atual nos dias, é muito atual hoje ainda. As pessoas acreditam e pedem coisas materiais. Logo, Jesus não tinha um reino nesse mundo. Qual reino nós estamos buscando com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas prioridades, com as nossas ações? É uma boa pergunta, porque nós seremos aquilo que nós plantarmos. Ou nós estaremos buscando recompensas materiais e efêmeras que nós buscamos aqui na Terra, nossos carros de luxo, nossa cobertura da vida solto, nossos prêmios pelos trabalhos materiais, mas efêmeros, porque quando a gente desencarna, eles se tornam que nem poeira, castelos de areia, sem sustentação. Ou vamos trabalhar para buscar questões mais espirituais perenes, como a caridade e fraternidade, nos preocuparmos também com outros atributos e não só a luta pela sobrevivência. Os cristãos, eles tinham uma vaga ideia da vida futura, mas completamente incompleta, relacionada a seres fadados a serem angelicais ou no fogo eterno, e portanto dentro de uma injustiça, uma parcialidade absoluta de Deus. Deus não é isso. Deus é justo, benevolente, imparcial, amoroso. Essa forma de se ver é absolutamente contraditória e contrária àquilo que nós entendemos por justiça divina. Da mesma forma que Jesus não veio destruir as leis de Moisés e sim dar cumprimento, o Espiritismo não veio derrogar os ensinos de Jesus, e sim complementar, trazer a valor presente, trazer novas informações. É o cristianismo redivivo. O Espiritismo dilata o pensamento. O Espiritismo traz a chave para os grandes enigmas da humanidade, as grandes dúvidas. O que somos, de onde viemos, por que sofremos, por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que aconteceu isso na vida, por que eu, por que comigo? O Espiritismo nos traz essa informação através dos 5 livros da obra. Mostra a harmonia que envolve todo o turbilhão planetário, todas as encarnações do mesmo ser, o relacionamento entre todos os seres do mesmo mundo e de todos os seres de todos os mundos, porque quando nos encarnamos nesse planeta ou nos planetas mais evoluídos ou atrasados, somos espíritos. Espíritos, mesma qualificação, simplesmente restritos ao orbe que nós temos que evoluir, mas nós somos espíritos, aqui ou lá. E quando encarnamos, somos humanos. Humanos, aqui ou lá, cada qual no seu ciclo evolutivo, com a sua roupagem propícia ao orbe que está caminhando. Então estamos todos absolutamente ligados. Acreditando na vida futura, eu estou falando para nós espíritas, nós deveríamos ter um foco de pensamentos e atitudes e atos, não só visando a sobrevivência da vida atual, mas também questões que nos completam internamente, questões de fraternidade, questões de justiça, questões de distribuição. Esse deveria ser o nosso foco. Será que nós damos o peso correto a cada situação da nossa vida? A nossa filha,
ela levava um tombo, não acontecia nada, desabava a chorar. Caía, quebrava o braço, chorava na mesma intensidade. Se quebrasse a cabeça, na mesma intensidade. Ora, não seria justo nós darmos o peso ideal a cada relevância de situação, ao invés de nos desesperarmos com tudo, que é o que acontece conosco? Nós não deveríamos ter uma calma maior de espírito para que nós possamos ultrapassar os caminhos. Todos os percalços que nós temos são reações a próprias ações nossas, são resultantes. E daí nós deveríamos ter uma paciência maior. Ora, prestar menos atenção às dificuldades. Duas pessoas com o mesmo problema, com visões diferentes, uma se acaba naquele problema e a outra supera mais fácil. Porque acredita que essa vida é um flash, um pequeno flash na imensidão dos tempos. Nós teremos tantas quantas encarnações necessitarmos para nós evoluirmos. A morte com a vida futura, nossa crença, tão benevolente, deixa de ser a porta para o nada e passa a ser a porta para o tudo, para a esperança, para a benevolência, para a perfeição, para o amor, para a alegria, para a felicidade. Ora, e aqueles que não acreditam na vida futura? Para que eu vou ser bom? Para que eu vou fazer o bem? Por que eu vou melhorar moralmente? Por que eu não vou aproveitar os deleites da terra se eu vou morrer e o corpo vai para a vala e o espírito? Acabou. Então, a não crença na vida futura é péssimo, é destrutivo. A vida deixa de ter razão. O homem que não acredita dá tudo na vida terrestre e age que nem criança que quer os seus brinquedos, e se não os tem, faz um escândalo. O menor problema toma proporções absurdas, mesmo que pequenos obstáculos. Isso é a descrença na vida futura. Opa! Muito bem. Os espíritos falam: suba ao alto da montanha. Essa é a visão que nós temos quando estamos desencarnados. Nós subimos ao alto da montanha. Nós vamos ver aqui: pequenos e grandes são iguais. Pobres e potentados são da mesma estatura. As limusines e os fuscas, eu adoro fusca, não tem diferença. As coberturas da Vera Solto e o casebre de pau a pique são idênticos. Na visão ampliada, visão espiritual, a gente vê que todos são idênticos, porque nós apenas vivenciamos experiências diferentes. Ora, um ministro de Estado, um governador, um presidente, um juiz, eles não são, eles estão e serão cobrados por todo o benefício que o cargo lhe confere, de beneficiar a humanidade. Esse é um problema entre cada um e Deus. Então ninguém é mais do que ninguém. Essa visão ampliada a gente só tem saindo do corpo e olhando de cima, tal qual subindo no alto do monte. Muito bem. A conquista dos bens terrenos. Isso está, a conquista, a evolução, a lei do trabalho nos impulsiona para frente, como desejo e necessidade. Mas a questão não está em obter os bens terrenos, está em exacerbar na luta para encontrá-los. Então, aqueles que buscam os bens terrenos a todo custo, esses estão buscando o reino aqui na terra. As recompensas materiais aqui, e não do outro lado. Já aqueles que se importam, se preocupam com questões além da matéria, e transcendem a matéria, questões comportamentais, morais, de evolução, de melhoria de caráter, esses estão buscando um reino que não será aqui futuramente. Muito bem. O homem
é levado a progredir constantemente. E a evolução se dá em duas asas, a asa da moral e a asa do conhecimento. Isso faz com que o homem queira sempre estar melhor e mais aperfeiçoado. E quando o homem se aperfeiçoa, o planeta que ele habita, que é a Terra, é beneficiado materialmente, dando condições melhores de vida para os que aqui estão e os que virão. O planeta não evolui sozinho. O planeta só evolui através das pessoas, pela soma dos esforços. É assim que se dá a evolução, ok? Deus condena, não o uso, mas o abuso dos bens terrenos. Aquilo que passa por entre os dedos e passa a ser excesso. O excesso, todo excesso é ruim, todo excesso é danoso, é prejudicial. Então, é lícito eu receber uma remuneração e ter um conforto na minha casa, o carro A, B, C, D, o que eu quiser. É absolutamente lícito, porque isso faz parte da lei do progresso, que te impulsiona a melhorar, e você, ligado às pessoas, melhora o planeta junto. Repassa conhecimento e por aí vai. O problema está no abuso daqueles que lutam exclusivamente para o seu deleite próprio em detrimento do outro. Muito bem. Realeza monárquica e realeza moral. Então, nesse capítulo é maravilhoso. A realeza monárquica é uma forma de poder absolutista em que as pessoas vêm, governam, deliberam e estão bem materialmente. Pouca coisa tem que fazer. Mas espiritualmente, qual a responsabilidade da realeza, senão uma prova de riqueza? Uma dura prova de riqueza, que é mais fácil você cair do que sobreviver. Então, essa comparação de realeza monárquica com realeza moral mostra que a realeza monárquica acaba com o perecimento do corpo. E muitas vezes sai esquecida e ninguém se lembra de quem foi rei. Porque não usou a sua função para beneficiar tantos e quantos. E na realeza moral? Jesus, por exemplo, tantos outros tiveram. Realeza moral se dá esse título àqueles que desempenham um trabalho amoroso pela humanidade, estendendo a mão e fazem a diferença para beneficiar tantos e quantos. Ora, a realeza moral, ela transcende a noite dos tempos. Ela vai ser perpétua a lembrança dos benefícios trazidos para a humanidade. Já a monárquica não. Então essa é uma diferença bastante grande. Muito bem. Entrando agora em fatores históricos, antes que o Galo cante, livro de Richard Simonetti, Jesus, após 3 anos conversando, ensinando, intensivos com seus discípulos, ele se surpreendeu com uma situação em que os discípulos se reuniram e queriam saber: mestre, quem vai ser seu principal preposto? E Jesus ficou muito triste com isso, falou: poxa, eu estou 3 anos explicando o reino dos céus, os valores espirituais, e quando você quer saber quem é o principal preposto, você está querendo saber de poder, de orgulho, de vaidade. E Jesus ficou muito triste nesse momento, muito triste. Ora, nesse momento em que a gente já sabe e já decorou que o reino de Jesus nesse mundo, até o final todo mundo vai saber, vai decorar isso, hein? Vão sonhar com isso. Qual o reino que esses discípulos de Jesus buscavam nessa disputa pelo poder? Até então eles estavam buscando o poder material, até esse momento. Muito bem. Frustrado, Jesus pediu que trouxesse a bacia e começou a lavar o pé de cada discípulo. E todos ficaram chocados. Mas como assim, mestre? Como faz isso? Para que isso tudo? Vós me chamais de mestre e senhor e vos lavo os pés. E assim deverão fazer uns com os outros. Exercitando o quê? A humildade. Desçam do pedestal, porque o poder é efêmero. E Jesus deu essa lição contundente aos discípulos. Passando mais um pouco, e eu apanhando, passando mais um pouco, Jesus tinha uma clara evidência total
ele conseguia ver pelos olhos da alma e sabia exatamente tudo o que estava acontecendo à sua volta, e o tempo dele estava esperando aqui na terra. Ele chegou para os discípulos e falou: dentro em breve, algum dentre vós irá me entregar aos sacerdotes. E mais uma vez eles se revoltaram: como assim? Alguém irá te trair? E ele trouxe apenas a notícia. Mais tarde, todo mundo naquele movimento de ceia, ele chegou amorosamente para Judas, amorosamente, porque se fosse nós, a gente teria dado um tapa em Judas, não teria? Se fosse assim, nós hoje, a gente teria dado um soco. Ele chegou para Judas: Judas, faz o que te compete. E o que te compete não era o planejamento reencarnatório dele. Judas, no planejamento reencarnatório, ele veio para servir e multiplicar. Ele não veio para entregar Jesus. Faz o que te compete, Judas. Falou amorosamente. E no meio daquele turbilhão lá da festa não da ceia, Judas saiu sem que ninguém se ligasse nisso. Ninguém se ligou. Muito bem. E Jesus falou: ai do homem por quem for entregue. Seria melhor que esse homem não houvesse nascido. Que palavras foram essas que aos nossos olhos parecem cruéis, mas aos olhos de Jesus foi dita com amor. Esse ser que eu amo tanto, que aqui veio, está me traindo, mas eu estou com pena dele porque eu amo tanto. Então seria melhor que não tivesse nascido, para não angariar novos débitos, já que a missão dele não era essa. Foi com amor que Jesus falou isso para todos. Muito bem. Aí podem perguntar: por quê? Por que Jesus não tomou nenhuma iniciativa? Ele poderia ter saído dessa crise? Poderia. Ele podia ter recusado ser entregue por Jesus? Podia. Ele podia ter falado o nome de Jesus? Podia. E Judas? Por que ele fez aquilo? Pelo livre-arbítrio. Vocês podem perguntar: mas Judas não foi alertado? Foi alertado. Rotineiramente os amigos espirituais falavam: Judas, não faça isso. Não faça isso, meu amigo. Mas Judas se deteve aos olhos da matéria. Então, o reino de Jesus não era desse mundo. Qual reino Judas buscava quando vendeu Jesus, senão o reino da terra? Era a crença dele. Muito bem. E Jesus falou: Judas não estava lá. Dentro em breve não estarei dentre vós, e vós não podereis irdes para onde eu vou, mas gostaria que vos amássemos assim como eu vos amei. E se retirou para o Jardim das Oliveiras com todos os outros discípulos. Lá chegando, se confraternizaram, e chegou o momento que todos foram dormir. Jesus se afastou e Jesus orou profundamente. Isso tudo está no livro do Richard Simonetti, tá? Jesus orou profundamente, não tentando angariar forças para o que viria, porque ele sabia que o desencarne dele estava próximo. Era chegado o momento dele desencarnar, mas não dessa forma, através de Judas. Ele ia, estava chegando o momento, e ali ele rezava por todos aqueles envolvidos nessa trama terrível, em que as pessoas estavam ganhando débitos que iriam passar vários períodos espiando eles. Muito bem. Jesus sentiu que a turba se chegava, sentiu pela frequência, pelos olhos espirituais. Ele se antecipou e foi até cada discípulo e os acordou para que não se assustassem. E todos foram para o Jardim das Oliveiras. Lá estando, aguardando, chegou aquela turba, policiais são aqui, tá, gente? Guardas armados, com lamparinas e Judas. E a senha da venda de Jesus foi um beijo. Ora, Judas poderia ter feito qualquer sinal, piscado o olho, ele xará, apontado, feito qualquer sinal, qualquer gesto, mas Judas foi beijá-lo. Judas amava Jesus, tá, gente?
foi beijá-lo. E Jesus poderia ter, não quero o seu beijo, mas Jesus amava Judas e deixou, apesar de traído, mostrou mais uma vez seu valor, sua misericórdia, que se deixou ser beijado, que era a senha. Esse é o cara, essa era a senha, beijou, esse é o cara. Muito bem. No Jardim das Oliveiras, não obstante o beijo de Judas, os guardas ficaram paralisados diante da figura de Jesus e ficaram, paralisados, apesar de já saberem que aquele era Jesus. E Jesus humildemente tomou a iniciativa e falou: o que querem? A quem procuram? Jesus: sou eu. Deixai todos ir embora. Sou eu que querem. Podem me levar. Pedro esboçou a reação. Foi Pedro, não foi? De puxar, embainha a tua espada, Pedro. Paz. Muito bem. E assim os guardas levaram Jesus para Anás. Anás era o sumo pontífice judeu, como se fosse o Papa. Anás falou: não, levem para Caifás. Se pressupõe que eles iam levar para o Caifado, que era o palácio de Caifás. Não, levaram para o Sinédrio, onde estavam esperando Jesus, já os sacerdotes, em maioria, para votar antecipadamente o que queriam com Jesus. Oi, mamãe. Os nossos amigos internautas, me perdoem. E foi para Caifás. E Caifás, num diálogo cheio de raiva, falou: nós ouvimos dizer que tu falaste que poderia destruir o templo e retificá-lo em 3 dias. Jesus não falou isso. Jesus falou: se destruíssem o templo, ele poderia se reconstruir até 3 dias. Foi tudo subvertido. O Caifás, irritado: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se és tu o Cristo, Filho de Deus. E Jesus humildemente falou: se eu disser que sim, não acreditarás. Se eu te perguntar alguma coisa, não saberá responder. És filho de Deus? Vós dizes que sou. Eu estou quieto. Vós dizes que sou. E Caifás, absolutamente colérico, falou: é réu de morte. Podem levá-lo. Tecnologia. Podem levá-lo, e estimulou os guardas a darem uns tapas em Jesus. Podem levar, é réu de morte, condenado. E os sacerdotes todos votaram que sim. Muito bem. O reino de Jesus não é desse mundo. Qual o reino os sacerdotes, Caifás, Anás, buscavam, senão o reino de Deus na terra, o reino material? Olha, a humanidade se esforçou muito por esse reino material, gente. Cabe a nós, a cada um de nós, pensar bem para não buscar ele. E Jesus foi conduzido numa cela, uma prisão anexa ao Caifado, ao palácio de Caifás. Tinha uma cela. Muito bem. Na manhã seguinte, antes disso, Judas, ao saber que o plano dele tinha dado errado, que tinham levado Jesus e que tinham condenado à morte, Judas se desesperou, voltou lá no Caifado, bateu lá: eu quero devolver as 30 moedas, eu quero desfazer um negócio. E os guardas não deram ouvido, não deixaram entrar, e jogou as 30 moedas, se desesperou e achou que a única solução para ele era a morte. E se enforcou. E vamos ver a versão de Judas, tá? Na espiritualidade. Esse é o esboço, esse é a maquete, né, que se fala maquete, né, do Caifado, do palácio. Ao pegarem Jesus pela manhã, ao invés de passarem pelo lugar mais curto, que era por dentro do Caifado, eles pegaram Jesus, deram a volta toda para não poluir, não se contaminarem, porque estavam chegando a Páscoa e os guardas não queriam ficarem impuros para comemorar a Páscoa. Andaram mais, quiseram passar por dentro do palácio, por dentro do sinédrio. É uma visão puramente humana. E lá levaram para Pôncio Pilatos, o poderoso.
Pôncio Pilatos era um cara engraçado, gente. Ele tinha todo o poder para resolver tudo num instante. Mas ele, desde o início, ele não se dava muito bem com os sacerdotes, nem com o tetrarca da Judéia, que era o rei Herodes. Que acusação trazem contra esse homem e os guardas? Se ele não fosse malfeitor, não teríamos trazido ele. Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossas leis. Mas não nos é lícito matar ninguém, falam os guardas, porque eles estavam subordinados a leis civis e penais do Império Romano. Eles tinham que ter o aval para condenar à morte do governador da Judéia, que Pôncio Pilatos. E foi uma trama, foi uma premeditação total. Muito bem. Mudaram o enfoque da acusação e falaram para Pôncio Pilatos, que tinha pedido para levar embora: pegamos esse homem corrompendo nossa nação, proibindo de pagar o tributo a César, dizendo ser ele o Cristo Rei. Ele estava incitando a desobediência civil e pretendia ser rei, contestando o domínio do Império Romano. Aí mudou de figura, né? Aí mudou de figura. Aí Pilatos teve que receber Jesus, né? E mandou vir ao palácio: és rei dos judeus? E Jesus responde humildemente: meu reino não é aqui. Eu não sou rei, e o meu reino não é aqui. O meu reino é em outro orbe. Se o meu reino fosse aqui, a minha gente haveria combatido para que não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, que nos enche de esperança para estarmos junto dele. No livro dos Espíritos, perguntam se o homem, somente a terra habitada, eles respondem: o homem da terra está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade, perfeição e beleza, sutileza, leveza. Há homens que se julgam superiores a todos, que somente esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Isso para mostrar aquela questão dos orbes. Existem vários orbes em evolução, e o de Jesus não é aqui, e o nosso está muito para trás. É apenas um apêndice. E Pilatos pergunta: és, pois, rei? Não entendendo nada que Jesus estava falando das questões espirituais, questões que transcendiam a matéria. Dizes isso tu mesmo, ou foram os outros que disseram de mim? Sim, porque a humanidade é assim ainda hoje, né? Ela aprende de ouvir dizer, toma partido e repassa as informações, e saímos de um ponto a informação e chega desvirtuada em outro, porque nós já julgamos, condenamos, sem saber. E no livro Caminho, Verdade e Vida fala: estudem, reflitam, cada um tem a sua ideia, escute os outros, mas faça o seu julgamento. Muito bem. No livro Crônicas Além do Túmulo, Judas Iscariotes, Humberto de Campos, desencarnado, foi volitando e chegou em Jerusalém para visitar Jerusalém em espírito. Lá chegando, encontrou um vulto rezando e meditando onde Jesus foi crucificado. E ele via aquele vulto compatível com a imagem de Judas, mas a energia não era de Judas, aquela que se achava, porque aquele espírito que ele estava não era um espírito sofredor, era um espírito já evoluído, com mais evolução que na Terra. E chegando lá, Humberto de Campos pergunta para: és tu Judas Iscariotes? Não sou eu. O que faz aí? Estou meditando. É verdade tudo o que falam sobre ti no episódio que envolveu Jesus, que interessa? Sim, eu entreguei Jesus, mas eles não captaram, os livros não captaram todo o cenário emocional da época. E Judas conseguiu falar. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e o tetrarca da Galileia, o rei Herodes, além de seus interesses individuais na questão, ainda tinham interesse em salvaguardar os interesses do Estado romano, Pôncio Pilatos, e o tetrarca da Galileia satisfazia as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim, que é o tribunal dos sacerdotes, desejava o reino do céu pelejado por Jeová, a qualquer custo. E Roma queria o reino, o poderio na terra. E Jesus ficou
Isso é Judas falando desenganado. E Jesus ficou entre essas duas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu, Judas, era um dos apaixonados pelo Mestre. Eu amava o Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar seu fundador. A minha visão materialista e desvirtuada me fez errar. Eu achava que estava com a razão e não estava. Acima dos corações, eu, Judas, via a política como única arma que poderia triunfar. Não é amor de Deus, ele via a política. Sem ela, Jesus não poderia obter nenhuma vitória. Com as suas teorias de desapego, teorias de Jesus, ele não poderia conquistar as rédeas do poder. Ora, que poder Judas está falando, se não o poder da terra e não dos céus? Ele estava errado. No seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Jesus tinha horror às posses. Então eu, Judas, planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra, a queda de um chefe de Estado, em que Jesus seria colocado no segundo plano e eu acharia parceiros para guerrear e ter o poder amplo, tanto do Império Romano como dos judeus. Era isso que Jesus acreditava, Judas acreditava. Então, eu entreguei o Mestre a Caifás, mas eu não julguei que as coisas tomassem esse fim lamentável. Ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos olhos de Jesus. Judas amava Jesus, mas ele avaliou mal, avaliou a situação pelos olhos da matéria. Ele queria o reino na terra. E Humberto de Campos perguntou: você chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, o arrependimento é um pequeno passo, mas sofri séculos e séculos de perseguição dura e atroz, até que no século XV foi a minha última prova, que culminou uma fogueira inquisitorial, onde fui traído, vendido, usurpado. Ora, segundo a internet, isso eu acho que não é importante, mas apenas para ilustrar, dizem que Judas reencarnou como Joana d'Arc, que bate com o século XV, a informação que está no livro. A gente não pode avalizar, mas faz sentido. Mas a questão importante que deixei na terra os derradeiros resquícios de meu crime, quer dizer, Judas expiou todas as suas faltas. E nós malhamos Judas aqui ainda hoje. E Judas já está muito mais perfeito que nós. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de... Aqui. Deixa eu voltar aqui. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Olha que coisa bonita. Dentro das leis divinas, apesar delas da ação e reação, causa e efeito, o que mais machucava Judas era a dor da consciência, em que ele se viu nesse momento se perdoando. Gente, que horas tem que eu não estou enxergando, hein? Ui, mamãe, vamos lá. Então, a consciência, muito bem. Mas ele faz uma alusão também que ele fica triste como Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, mas feliz como ele foi abraçado pelas mulheres, e sempre as mulheres na vanguarda do mundo. Muito bem. E aí está minha esposa, porque se eu não falasse isso, já viu que ia ser feio para mim, né? Muito bem. Voltando para o livro, Pilatos, eu não encontro motivo nenhum para a condenação, inclusive Pilatos queria uma saída. Perguntou se Jesus falava na Galileia, até que ele entendeu que Jesus era galileu. Ele falou: já sei, na Galileia, tetrarca Herodes está na cidade para a festa de Páscoa, Jesus vai ser levado ao tetrarca. E Jesus foi levado ao rei dos judeus, foi levado. Jesus não respondeu nada ao tetrarca, e as mesmas acusações foram colocadas para Pilatos, foram colocadas para ele. Ele se irritou com a falta de resposta de Jesus e o encaminhou novamente para Pilatos. Pilatos, não sabendo o que fazer,
no livro Há 2000 anos, está lá que o senador Públio Lentulus, naquele momento, estava no palácio e o ajudou nessa elaboração. Existia uma saída. A festa de Páscoa, libertar um criminoso. Mas eles não julgavam que eles escolheriam Barrabás. E Pilatos ficou novamente de cara no chão. Ele não queria condenar, mas o povo escolheu Barrabás. E hoje, será que nós condenaríamos Jesus? É uma pergunta boa, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu tenho muitas dúvidas. O que nós faremos com Jesus hoje? Muito bem. No livro Antes que o Galo Cante, tem esse bizu. Pilatos não se sentiu ainda vencido. Ele tentou mais uma saída. Bastaria ele ter humildade e falar e absolver. Bastaria isso, mas o orgulho dele, né? Dispam Jesus e ponham ele com uma coroa de espinhos e um cedro de pau para andar como um mendigo, como um irracional no meio do povo. Vai que isso sacia a ira. Uma figura débil, eles falam. Mas nada adiantou, porque os sacerdotes começaram a gritar e gritar: crucifica-o, se o soltar não és amigo de César. E o povo, novamente, morte a Jesus. E Pilatos, vacilante, pediu água, lavou as mãos. Será que esse ato de Pilatos tentar a todo custo não absolver Jesus, sem comprometer seu orgulho e a vaidade, será que ele se salvou por isso? Espiritualmente ele é muito culpado. Será que no dia a dia nós lavamos as mãos nos episódios? Quantas vezes nós nos omitimos, viramos a cara e lavamos as mãos? Isso é um exercício para a nossa vida. Muito bem. Meu reino não é desse mundo. O de Jesus, tá? Qual o reino buscava Pilatos? O Papa dos judeus, Anás, Caifás, Herodes, os sacerdotes, Judas, os discípulos. Qual reino queria a multidão que escolheu Barrabás? É algo para a gente pensar, porque a história mostra como nós estamos no presente, e o que nós fizemos hoje vai entender o que nós seremos no futuro. Nós queremos o nosso mundo, o reino, aqui ou acolá. É um exercício, gente. E é um exercício também aprender a usar esse mouse. Não é isso, gente? É um exercício. Bom, aqui para frente, era o que a gente tinha para falar hoje. O meu reino não é aqui. Para mostrar os esforços que a humanidade tem feito ao longo dos milênios para conquistar a Terra. A Terra. A humanidade se destruindo, vendendo espaço no céu. Pessoas religiosas vendendo a alma, sabe, dando a Deus a quem? Procurando seu poder a qualquer custo. Ah, mas foi muito longe. Não! Hoje nós temos esse resquício ainda. E a nós que temos a crença na vida futura, cabe a responsabilidade de reverter esse quadro, pelo menos no que diz respeito à nossa conduta. Cada um de nós é responsável por si só, mas saibam que tudo que nós fizermos, sempre levaremos conosco alguém junto. As pessoas se miram em nós, em nosso exemplo, daquilo que elas gostariam ou não gostariam de ser. As pessoas, não sou exemplo para ninguém. Sim, mas tem gente que olha para os nossos atos. Por isso que nós temos responsabilidade conosco, com a nossa evolução, com a nossa família, com nossas famílias mais distantes, com os desconhecidos, que também são familiares nossos. Nós temos responsabilidade social. O reino de Jesus não é desse mundo. E o nosso? Qual vai ser? Depende do esforço de cada um. E no final desse capítulo, não está mais, gente, mas tem um trechinho maravilhoso que eu não vou ler, de uma rainha de França, que fala a decepção dela chegar na espiritualidade e ver, ora, eu que achava que fosse recebida como rainha, vi que tudo
que eu fui na terra, ficou na terra. Então vale a pena, cada um que ainda não leu, ler essa historinha curta da Relais Terrestre, Rainha de França, porque essa história, eu afirmo para vocês, nunca mais será esquecida por quem leu. É um dos mais belos depoimentos, falou aqui advogado. Os depoimentos dos Espíritos nos servem como atalho e como esclarecimento para que nós não façamos os mesmos erros. Por isso os Espíritos dão tantos esclarecimentos, para tentar nos ajudar a entrarmos no caminho. Tá bom, gente? Espero que realmente tenha ficado claro. A ideia era essa, da gente ter essa consciência da busca do reino que a gente quer, da onde a gente quer morar no futuro, e nós temos que plantar hoje. Obrigado a todos.